Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre treinamento de costas e um pouco de biomecânica também. Não se esqueçam nunca, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha e ativa o sininho para você receber mais notificações e mais conhecimento e preparação física. Como que a biomecânica, origem, inserção, ação dos músculos, articulações pode fazer com que o seu treinamento de costas fique mais efetivo e aí, consequentemente, você possa ter mais resultados. Considerações chaves que a gente tem que pensar. A primeira que eu vou falar aqui isso não é uma aula de fisiculturismo. Esse fisiculturismo é um esporte específico visando o desenvolvimento máximo de massa muscular, definição e estética para um indivíduo específico que treina há 10, 15 anos. Claro que a gente quer maximizar, como eu disse, o processo de hipertrofia ou qualquer outro objetivo que você tenha através da biomecânica, ok? Então, quando vocês ouvirem, mas tal cara faz isso, tal cara faz aquilo, ele tem as variações dele, a adaptação dele que ele faz para ele, ok? Algumas coisas que a gente tem que pensar quando a gente for falar sobre a biomecânica em primeiro lugar. Então a gente tem que pensar na posição alongada e encurtada, amplitude ativa ou passiva, importância da contração dinâmica. Vou falar cada uma para vocês. Então, posição alongada versus posição encurtada. Posição alongada é quando o músculo ele vai ser alongado sob tensão e ele vai ter que fazer força a partir dessa posição de alongamento. E a posição encurtada é quando ele vai ser colocado para fazer força numa posição mais encurtada. Eu vou dar um exemplo para vocês de costas já, mas para a gente começar ilustrando, eu vou falar de alongamento da posição alongada e encurtada dentro do agachamento para o músculo do quadríceps. Aqui a gente tem um atleta realizando um agachamento profundo, ou seja, ele está colocando o quadríceps dele lá na profundidade máxima do agachamento, numa posição alongada de fazer força. Não somente a descida em si, mas projetar os joelhos em direção à ponta do pé. Isso coloca o quadríceps sob tensão, numa posição alongada, e ele tem que retornar a contração concêntrica saindo dessa posição alongada. Vamos contrastar isso daí com a cadeira extensora. Agora reparem na cadeira extensora, como o quadríceps não é colocado numa posição tão alongada, mas ele tem que fazer força quando ele já está próximo do encurtamento, ou seja, quando ele está na amplitude máxima de contração dele. Ambos são importantes para a hipertrofia, você tem que colocar os dois dentro do planejamento de treinamento, mas é importante saber quando eu faço cada um e qual a diferença entre eles quando eu for ilustrar os pontos de costas lá na frente. O próximo ponto é amplitude ativa ou passiva. O que significa isso daí? Quando a sua articulação, que aí está referente a diversos músculos, por exemplo, quando a gente fala de joelho, a gente está falando de quadríceps posterior, gastrocnêmio principalmente. A gente, quando fala de costas, está falando de ombro, a gente está falando de húmero, amplitude ativa ou passiva. As suas articulações têm determinada amplitude e essa amplitude, ou seja, o quanto ela se mexe, a posição que ela se encontra, vai dizer se o músculo está trabalhando de maneira ativa ou passiva, ou seja, se ele está trabalhando contraindo ou se ele não está contraindo ou contribuindo muito pouco para esse movimento, para essa amplitude da articulação e, consequentemente, se ele está contribuindo pouco ou nada, o potencial dele de hipertrofiar vai ser menor. Vou dar um exemplo para vocês no terra. Essa é uma compilação muito boa sobre Jim Fales, especial para o terra. E o que eu queria passar aqui para vocês? Reparem esse rapaz aqui quando ele vai levantar a barra, como a lombar dele, ou seja, a coluna, a articulação da coluna, a região lombar, ela tá numa amplitude enorme, tão grande, que a partir dessa posição, os eretores da espinha dele, ou seja, a musculatura paravertebral, não consegue fazer força suficiente para ajudar nesse movimento aqui. Resultante disso daí é que a articulação vai ter, e outros músculos não alvos vão ter que tomar conta da força que precisa ser feita para levantar isso daí. Essa musculatura ela está numa amplitude passiva, não numa amplitude ativa, ou seja, a amplitude está ali, ela está extremamente alongada, mas ela não consegue fazer força para ajudar no movimento, ou se ela conseguir é muito pouco para ter algum efeito. Olha só que terra bonito, meu Deus do céu. Por último, a importância da contração dinâmica, ok? Quando eu estou falando de contração dinâmica é bem simples. O melhor para mobilidade, geralmente, e o melhor para hipertrofia, geralmente, é quando você faz os movimentos de maneira
ida e volta, excêntrica e concêntrica, que você sempre tem um movimento de contração aqui, então sempre tem esse movimento. A contração isométrica, ela tem o seu lugar na hipertrofia, mas não maximiza a hipertrofia. É ótima se você precisa manter uma postura, como no terra, por exemplo. É ótima quando você tem que ganhar noção de algum movimento. Então, por exemplo, no final de um afundo, eu posso fazer uma isometria de 3 a 4 segundos para eu ganhar confiança e programar meu cérebro para fazer aquele exercício. Ou até mesmo a gente pode usar a isometria para ganhar força, como por exemplo empurrar um peso que eu não consiga mover. Mas quando a gente está falando de hipertrofia, a gente quer essa contração dinâmica porque é ela que vai trazer a maior parte dos ganhos, ok? Isso é importante para a gente saber lá na frente contra a isometria quando a gente estiver trabalhando determinados movimentos. Agora eu vou passar para vocês sobre a musculatura das costas e a gente vai dividir essa musculatura das costas hoje em 3 grupos principais. Logo de cara a gente vai tirar aqui os eretores da espinha, ok? Eles não são fruto da nossa aula hoje, não é que eles não sejam importantes, mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Primeiro em amarelo aqui o latíssimo do dorso, ou seja, o grande dorsal, musculatura que o pessoal chama de naja, da asa, que corre aqui na lateral do corpo, saindo do quadril, vai até a lateral das costas, ok? E a gente vai colocar o redondo maior como mini latíssimo, mini dorsal, porque ele não imita, mas ele trabalha sempre com o que o dorsal tá fazendo, tá? Claro, dá pra gente tentar isolar, dá pra gente tentar trabalhar menos, mas é para efeitos desse vídeo, a gente vai falar desse jeito hoje. Galera, deixar bem claro para vocês que isso não é uma pós-graduação em biomecânica. A minha ideia é tentar trazer um conteúdo um pouco mais complexo para uma galera que não entende tanto de biomecânica e quer ter mais resultados nos treinos, ok? Então a galera que está assistindo, que é doutor em biomecânica, me perdoe se às vezes eu não for tão profundo, se eu arredondar as coisas ou se eu usar termos diferentes, ok? Segundo grupamento muscular que a gente vai colocar aqui são os deltoides posteriores, esse roxinho aqui, tá? Porque eles podem trabalhar independente ou não totalmente independente, como eu vou falar, mas de maneira um pouco mais isolada desse resto aqui, beleza? E aí o resto da musculatura eu vou trabalhar como upper back ou miolo das costas ali, tudo em volta das escápulas, beleza? Então a gente tem 3 grupos principais: latíssimo do dorso, amarelo e verde, de roxo, deltoide posterior, e o resto da musculatura das costas a gente vai tratar como upper back, o miolo das costas, ok? Deixar bem claro, a musculatura das costas é muito difícil de isolar. Você pode aumentar ou diminuir o recrutamento e dar prioridades, mas é muito difícil falar que você só está trabalhando um músculo específico, tá? Como vocês vão ver aqui, os movimentos dos músculos das costas são acompanhados de outros movimentos de várias articulações, com o intuito que eu também já vou falar para vocês. Então é muito difícil isolar, mas a gente pode dar prioridades e aí assim maximizar o treinamento. Existem 3 movimentos básicos que a gente tem que ter em mente quando a gente for falar de treinamento de costas, ok? E esses 3 movimentos básicos são acompanhados de outros movimentos que vão junto toda vez que você realiza eles, ou que no mundo ideal eles deveriam ir, ok? A gente vai falar de 3. O primeiro é a abdução horizontal de ombro. Isso é uma abdução horizontal de ombros, tá? A galera conhece como crucifixo invertido também, por exemplo. O principal músculo trabalhado nisso daqui, ou que o pessoal acha que trabalha mais, é o deltoide posterior. Mas como eu vou mostrar para vocês, outros músculos entram em ação que não só o deltoide posterior. E o deltoide posterior é trabalhado principalmente do final para além desse movimento. Então quando a gente vai estar falando de crucifixo invertido, a gente tem um movimento não só do braço ou do ombro, como preferirem, mas as costas abrem também. Elas fazem um movimento que a gente chama de extensão torácica e a rotação de escápulas. Isso aqui é uma retração de escápula, quando você traz as escápulas de fora para dentro, quando você junta as escápulas. Geralmente quando você faz uma abdução horizontal de ombro, as escápulas tendem a aduzir também,
ok? A juntar, retrair. O deltoide posterior ajuda um pouquinho? Pode ser que sim, pode ser que não. Ele não tem muita influência sobre a escápula, mas ele trabalha num conjunto. E aí a gente tem também, galera, uma extensão torácica, tá? Ou seja, quando eu tô falando tórax, é essa região de cima da coluna, que tá bem curvada aqui no nosso amigo. Conforme ele vai voltando, ele vai alinhando, e aí ele pode estender mais ainda, ou seja, ele vai projetar esse peito para frente, jogando essa coluna aqui para frente e abrindo o peito. Isso é uma extensão torácica, esse sendo o limite da extensão torácica. Por último, a gente tem rotação externa do ombro, que casa também bem com a abdução horizontal de ombros. Quando a gente gira a mão para trás, a gente faz uma rotação externa do ombro. Isso abre espaço na região do ombro. Então, olha só esse rapaz aqui. Ele vai fazer um movimento que, na minha opinião, é pouco focado no dorsal, muito enfoque no posterior de ombro. Eu já vou explicar para vocês por quê. E é bastante focado também nos retratores da escápula, mas é ótimo para o posterior de ombro. Então, vocês estão vendo que ele está fazendo uma abdução horizontal. Não é porque o cotovelo está dobrando que deixa de ser uma abdução horizontal, ok? Junto com uma extensão. Então vocês podem ver que ele está fazendo um movimento de remada. Repara como o braço dele, o cotovelo, passa bastante da linha do tronco. Isso faz com que o deltoide posterior seja extremamente ativado, ok? Lembra quando eu falei no crucifixo invertido, que o crucifixo invertido, saindo daquela posição frontal, demora para entrar, que ele trabalha muito mais no final do movimento? É isso daqui, ó. Deltoide posterior, quando começa a passar muito o cotovelo da linha do ombro, deltoide posterior está no máximo da posição encurtada. Quando a gente faz um crucifixo invertido, como o do elástico que eu mostrei, ele sai de uma posição alongada, o que é bom, mas não é ele que domina a maior parte do movimento. E aí, como eu mostrei para vocês, aqui ele faz uma retração de escápulas, as escápulas juntam, uma extensão de torácica, desculpa. Repara como o peito dele vai para frente a hora que ele rema, e aqui não tem tanto nível de rotação externa assim, mas um movimento anda com o outro, como eu mostrei para vocês. Depois a gente tem um movimento de retração escapular, que é o que eu mostrei para vocês, que é retrair a escápula, juntar as escápulas uma em direção à outra, ou adução escapular. Ela anda muito com a extensão torácica, que é jogar o peito para frente, ok? A gente quer, quando tá falando do upper back, de retração de escápulas, falar dessa musculatura em volta das escápulas, que puxa ela para trás, uma em direção à outra. Consequentemente, quanto mais você tenta puxar, geralmente isso é acompanhado de uma extensão torácica. Por último, a gente tem a extensão de ombro, que é dominada principalmente pelo grande dorsal. E isso é um ponto importantíssimo quando a gente está falando de treinamento de costas, porque a extensão de ombro vai contra esses movimentos aqui do upper back e do deltoide posterior, ok? Ainda que o deltoide posterior possa andar muito com o grande dorsal, quando a gente está falando de abdução horizontal, como numa remada, por exemplo, trazendo a barra aqui no peito, a gente não está falando de trabalho grande do dorsal. E isso é um ponto de confusão para o pessoal. Eu vou mostrar para vocês por quê. Esse vídeo aqui, ele mostra muito bem a anatomia do grande dorsal. O dorsal, ele vai ter origem em todos esses processos, desde a costela até a coluna e lá embaixo no quadril, e ele vai começar a desenvolver a musculatura grande mesmo, aqui ó, subindo para o braço e se inserindo ali próximo à axila, ok? Isso é importantíssimo saber, porque olha esse desenho aqui ó, o grande dorsal não trabalha junto com a escápula. Ele não tem acesso à escápula, ou seja, todos os movimentos escapulares que ele possa realizar, eles são uma continuação do trabalho que ele faz no úmero e aqui um pouco nas costelas.
O que o grande dorsal faz na escápula é puxar essa escápula para baixo, via costela e via húmero, via braço. Ou seja, ele faz uma depressão escapular. O oposto a um encolhimento, quando você sobe essa escápula em direção à orelha. Aqui é o contrário. Mas fica bem claro que ele não tem participação na retração da escápula. Ele não é dominante na retração da escápula. Olha o vídeo desse exercício aqui, vocês vão ter uma noção melhor do que eu tô falando. Antes da gente continuar, esse cara se chama Paul Carter e ele é uma referência em treinamento, hipertrofia e biomecânica. E uma das coisas que ele bate muito é como realmente atingir o grande dorsal ou focar mais no grande dorsal, e como muitos exercícios de costas acabam não tendo tensão sobre o grande dorsal. Olhem só o exercício que ele vai realizar e tirem suas conclusões, depois eu explico. Então olha aqui, galera, o que a gente tem? Vocês vão ver aqui a escápula dele, ok? E a única coisa que ela vai fazer quando ele faz o exercício é descer. Então a escápula é puxada junto com o movimento. Depois, o único movimento que ele tem é fazer a extensão de ombro, que é trazer o cotovelo em direção ao quadril, que é o trabalho do grande dorsal. Se vocês forem ver, a escápula dele mal retrai, ela nem retrai. Na verdade, ela faz uma protração, que é se dirigir para fora, abrir. E o ombro dele tem uma rotação interna, quando o ombro gira para dentro. Isso faz o quê? Com que o dorsal tenha tensão total no movimento, ou seja, que ele esteja ativo durante o movimento todo. Então pensa só, vamos voltar para aquele exercício. Lembra que o dorsal, ele não tem efeito passando o cotovelo depois da linha do corpo? O dorsal exige pouco movimento aqui nas escápulas. Agora olha isso daqui. Isso será que é um movimento dominante de grande dorsal? Claro, daqui até essa parte que ele traz o cotovelo na linha do quadril, o dorsal está trabalhando, mas passou, o dorsal desliga e a tensão sobe para o upper back e fica no posterior de ombro. Então, de novo, dorsal só trabalha uma boa parte, depois ele fica numa amplitude passiva, ele não está nem encurtado demais para trabalhar, ele já não tem mais ação sobre as articulações e, portanto, ele não tensiona, portanto, ele hipertrofia pouco. Agora eu vou mostrar para vocês a análise de um vídeo do TikTok sobre treino de costas e por que eu não concordo com várias coisas que aparecem no vídeo. Lembrando, galera, isso não é um ataque ao personal que gravou isso e não é para falar que o treino dele está completamente errado, é só para falar que cada um tem o seu entendimento e a sua prática. A minha é diferente da que aparece aqui, o meu entendimento é diferente. Então, não necessariamente isso daqui tá errado ou tá certo, mas eu não concordo que isso seja a maneira completamente certa de fazer. De novo, qual é o foco? A gente está trabalhando upper back? Ou a gente está trabalhando dorsal? A gente quer dar ênfase no posterior de ombro? Ou a gente simplesmente está fazendo exercício de costas? Hora que ele traz para cá, esse ombro, esse cotovelo se desloca muito para trás da linha do centro do corpo e, consequentemente, a gente diminui a ativação do dorsal. Enquanto que o upper back, a retração das escápulas, está em 100% de contração aqui. O posterior de ombro está trazendo muito esse braço para trás. Então esse é um movimento mais de upper back e de posterior que necessariamente de grande dorsal. Mas o meu problema em dizer que isso daqui é o certo e outra versão errada é simples. Para quem está usando muita carga, esse princípio do movimento ele é dominado muito pelo braço. Ok? Ainda que você faça uma depressão das escápulas para ativar a região do trapézio, o comecinho do movimento é muito dominado pelos braços. Quem faz remar, quem faz pulo em frente pesado, sabe do que eu tô falando. Um pouquinho de roubada pode te ajudar e muito a maximizar a carga que você está usando, ok?
Então aqui no vídeo, como ele disse que está errado, quando ele faz esse movimento de pêndulo para trás. O movimento do upper back e do deltoide posterior estão acontecendo do mesmo jeito. O que ele fez esse pêndulo para trás foi para conseguir ganhar um pouquinho de impulsão de momento se esse peso estiver enorme e tirar um pouco da tensão dos braços. Então não necessariamente ele é um movimento errado. O porquê que eu não considero esse movimento certo, independente do seu ponto de vista entre dorsal, upper back ou deltoide posterior. Quando você fica em completa extensão torácica, ou seja, esse peitão para frente aqui, esse abdômen saltado, escápulas travadas em retração, e acontece só o movimento de braço e de ombro aqui, a gente está deixando os nossos retratores da escápula em contração isométrica, ou seja, eles nunca estão relaxando e eles nunca vão ter opção de fazer a contração dinâmica, eles estão em contração isométrica. Consequentemente, isso traz totalmente a carga só para o deltoide posterior e para o grande dorsal, mas o grande dorsal está passando do limite ativo dele aqui. O grande dorsal desliga no máximo aqui. A hora que você passa para outras amplitudes para trás, a gente desliga. Então, consequentemente, não é que seja errado. Se você quiser ensinar alguém que precisa treinar, por exemplo, para o supino de competição e deixar as escápulas retraídas o tempo todo, enquanto a gente tem um movimento de braço, 100%. Mas se a gente quiser gerar hipertrofia no upper back, gerar mobilidade nos extensores do tórax, a gente tem que deixar esse movimento acontecer. E por último, dependendo do esporte que você está trabalhando, então, por exemplo, arremessadores de beisebol, tá? Esses caras precisam desenvolver muita mobilidade e ritmo entre as escápulas e o braço. Aqui a gente tá com as escápulas retraídas e ensinando eles a ficar travado. Isso é péssimo, porque geralmente essa população já tem as escápulas retraídas naturalmente. Então a gente tem que saber o objetivo do aluno. Isso é uma dica que eu não concordo e eu sou muito mais o contrário disso, ter um movimento de escápulas do que deixar estendido completamente para trás, sem fazer o movimento de retração escapular. Lembra que todos esses músculos trabalham juntos para diminuir a tensão na cabeça do húmero, aqui em cima no ombro. Quando você puxa lá atrás, você aumenta a fricção aqui na cabeça do húmero, porque ele está se deslocando para frente, sem abrir espaço através da retração de escápulas e da extensão de tórax. Então, você não está ganhando nada com esse exercício, eu concordo 100%, isso é errado. O húmero está indo lá para trás, ok? A gente está aumentando a tensão aqui sem retrair as escápulas. Pô, mas e o dorsal? Você mostrou aquele vídeo do cara, do Paul Carter, que ele fazia esse movimento sem retrair as escápulas. E realmente não retraía. Mas vocês lembram quanto que ia para trás? Esse cotovelo aqui não passava da linha do centro do quadril, ou seja, pouca tensão na cabeça do húmero. Por último, eu não concordo que isso seja errado, tá? Porque a gente tem que ver a carga e cada aluno. Quando a gente faz esse movimento aqui, o nosso ombro está em rotação interna, ou seja, a gente diminui o espaço para se movimentar. O que é importante a gente saber, galera? A cabeça do braço aqui, do húmero, quando ela chega aqui em cima, ela é desse tamanho. E ela vai se encaixar no espaçozinho desse tamanho. E essa cabeça, quando está encaixada aqui, ela possui uma mobilidade enorme, mas ela também está muito suscetível à lesão. Além do que, tem muito tendão passando aqui e várias outras estruturas. Toda a nossa escápula trabalha junto com as costelas, trabalha junto com a clavícula, trabalha junto com o húmero e toda essa musculatura em volta para que esse ombro possa se movimentar, para que essa bola gigante possa se movimentar, causando o menor dano possível nessa estrutura que ela está encaixada. Quando a gente quer se movimentar, e esse é o motivo de nenhum movimento sair isolado do outro, a gente quer movimentos contínuos entre as articulações para ajudar a proteger esse ombro. O problema aqui é o seguinte,
A gente está numa posição de rotação interna do ombro, ou seja, a mão está virada para frente ou para baixo. Isso diminui o espaço para a cabeça do húmero se mexer. E também a gente não está fazendo uma extensão torácica, que ajuda em abrir espaço para o ombro se mexer. Pode pensar que isso é negativo ou pode pensar que isso daí que é prejudicial. Na verdade não é, tudo vai depender de quem está trabalhando, qual o objetivo, qual a carga que a gente está utilizando. Olhem só, quando ele faz esse movimento aqui, a gente tem pouco movimento do upper back, a escápula não vem totalmente. Então a gente está trabalhando principalmente deltoide posterior. Então, se eu quero isolar o deltoide posterior o melhor que eu puder, eu vou fazer esse movimento aqui. Agora, isso é uma opção também, não significa que esteja certo ou errado. Olha como a gente já tem muito mais movimento de upper back aqui, que é um movimento mais seguro para o trabalho de ombros, mas diminui um pouco o torque, a tensão do deltoide posterior. É uma questão de escolha. Galera, essa foi minha apresentação sobre um pouquinho da biomecânica aplicada ao treinamento de costas. Espero que vocês consigam tirar coisas aplicadas para o seu treino, que vocês consigam melhorar o seu treino e que eu tenha trazido um pouquinho mais de conhecimento para vocês. Não se esqueçam nunca, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha e ativa o sininho para você receber mais notificações e mais conhecimento em preparação física.